Vamos lá. Nesse primeiro encontro, né, muito possivelmente eu vou trazer toda uma apresentação para vocês. Acredito que acredito não, nos outros também eu vou trazer uma apresentação, mas qual que é a ideia? Né? A ideia é que, dentro do possível, né, todo mundo leia o que conseguir ler, e aí, se tiver dúvidas, trazer. Né? Porque se a gente não pegar nenhum capítulo ou não ler nenhuma parte, né, eu vou ficar falando e se vocês não tiverem dúvidas, eu só vou expor o livro, vai ser como uma exposição do livro, né? Ou então, às vezes, o que acontece, pelo menos nos grupos de estudo que eu participo, eu não consigo ler todos, né? Não deveria falar isso, mas é verdade. A gente não consegue ler todos, então, conforme vai estar acontecendo a apresentação, né, a gente vai ficando com dúvida. Beleza, Érica. Né? A gente vai ficando com dúvida e aí sim a gente traz o questionamento. Isso também pode estar acontecendo, né? Então, a ideia é que a gente leia o livro. Esse aqui é o que a gente está começando, né? Eu vou trazer, obviamente, os pontos mais importantes dele. A gente vai ler um capítulo por vez. Tá? Então, vamos ler um capítulo por vez. Eu tinha pensado, a princípio, em trazer toda essa primeira parte, né? A parte um tem 3 capítulos, né? Ela só fala de teorias e conceitos, teorias e conceitos, mas eu achei que para o primeiro encontro ficaria muito pesado, então a gente vai seguir de verdade como se fosse um encontro um, um, um capítulo por encontro. Eu acho que vai ficar mais rico para a gente de alguma forma. Né? E aí, se a gente sentir, né, que não, vai ter capítulos que vai dar para que dá para juntar com outro, ok, a gente faz isso também, tá? Então vamos lá. A Erika falou que ia tentar entrar pelo celular, né? Eu não vou, a partir de agora eu vou abrir a outra tela e aí eu não vou ver mais vocês, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode ativar o microfone à vontade. Eu vou abrir aqui o outro pra gente. Aí eu preciso de ajuda de novo. Vocês estão vendo a tela? Estamos vendo o Canvas. Agora foi. Oi, É, tá em tela cheia agora. a tela cheia? Perfeito. Sim. Então, vamos lá, gente. Esse é o livro que a gente vai começar a estudar, né? Na verdade, a ideia do grupo, né? É um grupo de estudo em psicologia baseado em evidências. Né? O que é psicologia baseada em evidências? Psicologia baseada em evidências não é a DBT, obviamente, não é a TCC, né? Não é a terapia do esquema. Né? A psicologia baseada em evidências, ela vai partir de uma premissa, né? Tipo, qual que é a melhor, né? A melhor abordagem, né? Ou a melhor, né? Ferramenta que você tem disponível para esse cliente, né? Para esse paciente que você está atendendo. Essa é uma das premissas da psicologia baseada em evidências. E a DBT, ela é um padrão ouro quando a gente pensa, né, em borderline, né, a gente vai entender isso um pouquinho agora, por que que ela foi desenvolvida, né, como que ela foi desenvolvida, mas ela é uma das melhores abordagens disponíveis para quando a gente pensa em DBT. Então, a psicologia baseada em evidências, a gente pensar para borderline, né, então essa é a melhor, né? Por isso a gente pensou aqui em teorias baseadas em evidências. Esse é o título do livro, né? A terapia cognitivo-comportamental para transtorno de personalidade borderline. E aí tem uma curiosidade, né? O porquê terapia cognitivo-comportamental para transtorno de personalidade borderline, se terapia comportamental dialética, né? A história que contam é que na verdade, tem interesses por trás disso. Quando a Marcia, né, que é a autora e fundadora da DBT, né, ela foi escrever o livro, né, na editora que ela foi escrever o livro, né, eles não aceitavam outra abordagem, né, que não era terapia comportamental.
Então, teve que vir como terapia comportamental, mas logo ali no início do livro, ela já começa a falar as diferenças, né? Olha, isso aqui não é terapia cognitivo-comportamental, né? Isso aqui é uma terapia comportamental dialética. Então, ela já vai mostrando as diferenças. Então, o título do livro é um, mas quando a gente começa a estudar o livro, né, a gente percebe que dentro ela entra explicando como que é mesmo. Isso é mais a nível de curiosidade, tá, para gente. Então, é o primeiro livro, né, a apresentar a terapia comportamental dialética, né, a DBT. E a gente vai entender, no livro, ela traz a sigla TCD, né, que é de terapia comportamental dialética, traduzida aqui para o nosso português. E só que por conveniência, por facilidade, pelo termo ser usado, né, mais mundialmente, a gente usa também DBT aqui no Brasil. Mas como foi a primeira tradução, que é a tradução da Arte Média, nesse livro os outros não são assim, tá? Mas neste livro, que é o primeiro livro, né, quando a gente for ler aqui DBT, no livro está TCD, né, as iniciais da tradução mesmo, tá? Ela é uma abordagem nova, né? A gente vai entender que a Marcia começou a estudar ali em 1980, e em 1990 que de fato começou a sair alguma coisa. Esse livro é de 93, né? A primeira publicação. Aqui ela vai trazer estratégias, né? E ela vai explicar também, nesse primeiro dia a gente vai entender um pouco como que ela traz essas estratégias, aonde que ela foi buscar, na verdade, né? Aonde que ela foi buscar. Então, a gente coloca aqui alguns exemplos, foi buscar na terapia, na TCC, foi buscar na psicanálise, foi buscar no budismo, né? Ela foi buscar em várias áreas. Ela foi vendo aquilo que fazia bem e fez um bem bolado e saiu a DBT. O legal da Marcia é que ela fala assim, né? Gente, eu não inventei a roda, né? Eu peguei o que era melhor de todo mundo e juntei e aqui trouxe aqui, né? E deu certo, né? Então, ele traz, né, a experiência interna dos pacientes e também a Marcia acaba contando um pouco da história. Então, esse vai ser o livro aí que vai acompanhar a gente por um bom período. Ah, a ideia que, então, é que a gente leia um capítulo, né, por encontro. Então, o livro ele é dividido em 4 partes, né? A primeira parte, que é teoria e conceitos, né? Então, a gente vai ter 3 encontros. Esses encontros vão ser sempre às terças-feiras, tá? Do meio-dia, 1 hora. Vamos fazer aqui pelo Zoom mesmo. Eu tinha pensado em fazer por outra plataforma, mas eu acho que o Zoom vai dar mais certo, né? Então, do meio-dia a 1h30, as aulas vão ficar gravadas, vai ficar disponível por 30 dias para a gente ali, não consegui participar, ou eu quero rever, né, alguma questão nesse sentido, as aulas ficam gravadas por 30 dias. Né? Então, a primeira parte é essa, teoria e conceitos que a gente vai entender. A parte 2 é síntese e os objetivos do tratamento, né, que a gente vai se demorar um pouquinho mais. Né? A parte 3, as estratégias básicas do tratamento, para mim essa é a parte mais legal, né? Porque a gente já começa a ver as ferramentas. E uma coisa bacana para falar sobre a DBT é que a gente consegue aplicar boa parte das ferramentas na gente, tá? Por mais que a DBT, a gente pense, ela foi desenvolvida por pacientes que estão em grande sofrimento, porque o borderline é isso, são pacientes que estão em grande sofrimento, né? Mas é um sofrimento enorme que ninguém consegue descrever, nem eles conseguem descrever. Como que eu consigo aplicar em mim? Porque tem algumas ferramentas que a gente vai entender isso, obviamente, ao longo do processo, né? Que para aplicar na nossa vida, tipo, deixa até mais leve o nosso dia, né? E a parte 4, né, que são estratégias para tarefas específicas. Então, muito provavelmente aqui na parte 3 e na parte 4 a gente se demore mais, porque a ideia é que quando a gente for falar dessas ferramentas, quem atende na clínica dá para usar, ou então dê para usar no dia a dia também, né? Então, daqui que nasce a DBT, né, que é em inglês, né? Então, falando um pouquinho da história, a DBT ela foi desenvolvida pela Marcia, né? A Marcia é essa senhorinha aqui. Ela foi desenvolvida assim, a Marcia começa a estudar em 1980.
Só que é só em 1990 que começa a sair os estudos de verdade, né? Começa as publicações e tudo mais. Então, quando a gente vai pesquisar, a gente encontra muito 1990, né? Inclusive, acho que aqui bem no início do livro traz um pouquinho sobre isso. E os estudos da Marcia era para ela não tinha, ela não estudava para pacientes com transtorno de personalidade borderline, né? Porque esse termo nem existia ainda, né? A gente vai entender onde que ele entra no DSM ainda, né? A ideia da marcha de estudar, né, de pensar em uma nova, né, abordagem, era para trabalhar com pacientes suicidas e para suicidas, né? Então, pacientes que tinham comportamentos suicidas crônicos, e a gente vai entender o que que é para suicidas e o que que é suicidas ainda hoje, tá? Então, a motivação dela era essa, né? E aí, por trás dessa motivação, a gente vai entender um pouquinho ainda mais. Então, inicialmente era para tratar mulheres com comportamentos suicidas crônicos e autolesivos. Só que aí, conforme a Marcia vai estudando, ela entende que quem tinha esses comportamentos suicidas crônicos e autolesivos, né, eram diagnosticados, né, com, com o transtorno de personalidade borderline, né? E aí começam os estudos mais profundos da marcha, né? Por isso que a DBT ela é padrão ouro para o borderline. Só que não só isso. Tá fazendo muito barulho para vocês? Não. Estão me ouvindo? Não tá fazendo não, Anjo. É só para saber, você vê a gente ou não? Você tá vendo só a sua Não, tela? não vejo. Ah, então tá, é que a gente fez sinal com a cabecinha aqui. Não, a gente não tá ouvindo nenhum outro barulho, não. Ah, ok. Então Tá tudo bem. é que começou um barulho. Né? Então, a DBT ela é padrão ouro para o borderline, né? Só que hoje ela também ela já foi adaptada, na verdade, para o TEPT, né? E a gente vai ver que é muito normalmente quem tem borderline tem comorbidade com TEPT, ou pode ter comorbidade com TDAH, né? Ou pode ter comorbidade, enfim, tem muitas comorbidades, né? O borderline ainda é meio obscuro, né? Quando a gente pensa nele. Então, ela é padrão ouro para o borderline, mas ela também já foi adaptada para o TEPT, para o TDAH, para transtornos alimentares, dependente, para pessoas com dependência química, depressão maior, né? E ela também vem estudando aí para outros tratamentos médicos, inclusive crianças e adolescentes. Então, reforçando aí até a fala da Marcia, né? Tem muitos vídeos legais dela, eu vou compartilhar depois no grupo alguns com vocês, né? Mas para a gente ir se aprofundando um pouquinho na dialética da Marcia, né? Ela fala assim que não terminou ainda. A DBT não terminou, ela está em processo, né? Ela está em mudança e ela precisa ser mudada, né? Conforme, né, os tratamentos vão acontecendo. Acho que isso é bem legal, né? Uma fala dela. Aqui foi mais a ênfase que eu falei para vocês, né? Os artigos e tudo da marcha começaram a ser publicados em 90, né? Mas o desenvolvimento começa ali, as aplicações clínicas, os estudos dela mesmo começam em 1980. Eu não sei se vocês já ouviram essa frase da marcha. Eu estava no inferno e fiz uma promessa. Quando eu saísse, eu iria voltar e tirar outros de lá. Vocês já ouviram essa? Alguém já ouviu essa fala dela? Eu já tinha. Eu nunca ouvi, não. Primeira vez. Também não. Depois eu vou compartilhar com vocês, acho que está no próximo slides, eu vou compartilhar com vocês um artigo dela, que é o artigo original onde ela dá a entrevista, ela contando da vida dela, né? Mas só para fazer um breve resumo, né? Apesar de... Ops, eu liguei aqui para ver vocês, acho que está fazendo volume. Está fazendo eco aí? Aí? 'Vocês me ouvem? Sim. Sim, Sim. estamos te ouvindo e não tá Agora. tendo interferência. Ah, ok.
Então, ela usa essa frase, né? Eu estava no inferno e fiz uma promessa que quando eu saísse eu iria voltar e tirar os outros de lá. E aí, nessa mesma reportagem, ela fala: decidi ajudar as pessoas com tendências suicidas porque elas se sentem as mais miseráveis do mundo. Elas acreditam que são más e eu percebi que elas não são. Entendi isso porque passei pelo inferno do sofrimento, sem nenhuma esperança de sair dele. Né? A história da Marcha é que aos 17 anos ela foi diagnosticada com esquizofrenia. Né? A Marcha ela se feria muito, ela se lesionava muito, se queimava, ela tinha fortes, né, comportamentos suicidas e parasuicidas. Né? E ela foi internada com 17 anos com esquizofrenia, passou por muitos processos. Ela fazia muitas sessões de psicanálise, porque na época era o que tinha a psicanálise. Né? Enfim, ela estava no hospital psiquiátrico e ela conta a história dela, é bem dolorosa. Né? Só que naquela época, né, é aqui eu vou compartilhar depois esse slide com vocês, né? Se vocês clicarem direto aqui, você vai direto para a reportagem dela. Né? Naquela época, acho que a gente já começa a entrar, ou não, enfim. Naquela época, a ciência ela dividia em, né, ou era psicose, ou era neurose, ou era histeria. Então, se não, tipo, às vezes não encaixava um nem outro, eles não sabiam nomear o que que eram. Né? E a Marcia foi diagnosticada com esquizofrenia aos 17 anos. Só depois de muitos anos, né, que foi descobrir que não era esquizofrenia, que era borderline, e aí vem essa frase dela. Eu estava no inferno, né? E eu fiz uma promessa, quando eu saísse, eu iria voltar e tirar outro de lá. Foi o que ela fez, ela saiu de lá, ela começou a estudar, né, e começou a entender todo o processo, e graças a ela a gente tem a DBT hoje. Eu, particularmente, acho a DBT muito bonita, né? Vamos ver como vai ser para vocês até o final ou depois desse primeiro capítulo aqui. Tá? Então, a gente vai olhar aqui nesse primeiro, né, os transtornos. Os transtornos da personalidade borderline, conceitos, controvérsias e definições. Então, a gente vai focar nesse... Baixou para você. Peraí só um pouquinho, meninas. Baixou para vocês o volume ou foi só eu aqui que deu algum problema? Sim. Não, Aqui, baixou sim. Eu tava até pensando que baixou. era o meu computador. Ah, então eu também pensei que era o meu. Ângel, baixou o volume. Agora você tá falando bem baixinho, assim, automático baixou aí alguma coisa. Sério? Verdade. É. Melhor? Não. Não, tava super bom, de repente foi baixando e agora tá bem baixinho. Ai, Jesus. E agora? Melhorou. Melhorou? Melhorou, mas ainda tá baixinho. É, tá mais aqui também. Deixa eu ver. É que eu acho que andou Você muito colocar alto. o fone um pouquinho mais perto, vê? Assim, melhor? Não. Não? Não. Peraí, vamos ver. No computador não baixou aí? Eu vou ver se tem alguma coisa aqui no Zoom. Peraí. Ups. É, nossa, tá bem baixo. Pior que não tem o áudio. Vamos ver como tá esse áudio aqui. Melhora? Não. Não? Deixa eu ver. Tenta de novo. Assim? Assim? É, tá melhor. Não tá como tava antes, que antes tava um som super bom, mas tá melhor. Acho que assim não, né? Tá melhor. Tá, agora tá. Tá. Ah, Agora dá pra ouvir. assim? É. Isso. Tá bom? Sim. Ah, perfeito. Beleza. Agora quero ver eu voltar lá para a página, né? Agora volta. Ai, vamos lá. Deixa eu ver se ele tava aqui, senão eu volto para lá. Peraí. Mas voltou ao normal o seu áudio agora. Ai, meu Deus. Peraí.
Vocês estão nessa página de transtorno de personalidade borderline? Sim. Legal. Então, o livro, ele começa, né, esse primeiro capítulo aqui, ele vai falar um pouquinho do transtorno de personalidade, os conceitos, as controvérsias e, né, as definições. Então, ela é reconhecida somente no DSM-3, né? Então, o transtorno de personalidade borderline não existia. Ela passa a existir no DSM-3, né? E foi utilizada a primeira vez ali em 1938. Então, pacientes que tinham, que se enquadravam, não tinha como ter, né, esse diagnóstico, porque ele só passa ali em 1938. Na verdade, começa a ser estudado em 38, mas é publicado somente no DSM-3 em 1980. E até hoje há muitas controvérsias. Eu estou fazendo um curso, né, com um psiquiatra, né? Ele fala muito de transtorno de personalidade, e ele tem ele tem muitos, como que fala, gente? Muitas ressalvas quanto ao DSM. Tipo assim, dizem que o DSM e o CID é a Bíblia nossa, né, da psiquiatria. Ele não é, né? Tem muita coisa ali que ainda precisa ser revista. E ele fala muito especificamente do transtorno de personalidade. Ficou baixo de novo, Ângela. Ficou baixo Não sei de se foi novo? só para mim. Voltou? Não, baixou. Ai, que estranho. Por que será? Voltou? Não, baixou. Eu acho que aqui tem uma hora que faz um barulho, por isso que eu perguntei para vocês. O barulho talvez vocês não ouvem aí, mas deve baixar o som. Ah, será que é uma defesa do Zoom? Pode ser. É, mas mas que fica bem baixo. Vamos Aquela ver. hora você mexeu, não sei o que você mexeu aí voltou ao normal. Melhorou, né? Agora foi, ele melhorou. Tá melhor? Ah, Ângel, e se você deixar o áudio do seu celular? Aqui você fecha seu áudio, aqui no computador, e deixa o áudio do seu celular. Seu celular tá perto de você, não tá? Eu coloquei ele aqui perto de mim. Então, fecha esse, eu não sei, só um teste. Fecha esse e deixa o áudio do celular. Mas assim, tá bem baixo para vocês? Ah, agora melhorou. Agora Ai, vamos, melhorou. vamos seguir assim. Tá, Mas qualquer coisa, se ficar ruim, a gente volta, tá? A gente vai fazendo pausas. Deixa tá eu bom. ver aqui. Hum, Acho que é esse barulho que diminui para vocês. Como que tá o som? Agora tá normal, tá bom. Tá bom? Tá. Aham. Então, voltando aqui, né, o termo, ele começa a ser estudado em 1938, né, mas ele passa a ser publicado somente em 1980 no DSM-3, né? Então, em 1980, né, Stones, ele revisou, né, e ele fala que o transtorno ele fica relacionado ali ao eixo 1, né? O eixo 1, né, no DSM, né, ele está ligado aos transtornos mentais, né, de desenvolvimento e aprendizagem. Então, não é bem o que a gente conhece hoje ainda, né? Então, mas ali eles estavam começando a estudar, então se enquadrava no eixo 1, né? E aí depois, em 1989, né, fazem nova revisão, né, fazem um novo estudo, né, e aí o transtorno de personalidade ele começa a se enquadrar no eixo 2. O eixo 2, né, entra nos transtornos de personalidade, que é o que a gente conhece hoje, né? Uma quarta abordagem, né, porque aqui nesse primeiro ele vai falar de 4 tipos de abordagem, né, uma quarta abordagem, né, que é do Maillon, de 1981 a 1987,
né, ele acaba se baseando na teoria da aprendizagem biosocial, que é a abordagem a qual a Marcia, né, segue, né? Ela acaba seguindo essa abordagem, foi a abordagem que ela mais se identificou de alguma forma, né? Ali no livro, né, se vocês tiverem o livro aí, ou até o PDF do livro, né, na página 19, né, ela coloca um quadro ali, né, ela começa ela mostra, na verdade, como que era visto o transtorno de personalidade borderline para cada um desses autores, em 1938, em 1942, em 1947, depois 1956, né, 1965, 1968, enfim, ela coloca toda como que era a descrição, né, nesse período. E já na página 21, né, ela coloca os critérios do diagnóstico, né, segundo o DSM-4. Então, lembra que esse livro é de 1993, tá? Então, ela coloca a descrição, né, os critérios diagnósticos para o transtorno de personalidade borderline segundo o DSM-4, né? A gente vai ver que muda bastante. Aí depois, na página, cadê? Deixa eu ver se eu trago isso agora para vocês, que é na página 23. Vocês têm o livro aí, ou o PDF, para vocês olharem também? Eu tenho, eu imprimi. Ah, legal. Ali na página, cadê? Aqui, na página 23 e depois logo na página 24 tem um quadro também, né? E ela começa a estudar, né, as dimensões, né? Tipo, na visão psicanalítica, né, para Adler e outros autores, né, na dimensão biológica, eclética, biosocial, que é a dela e a do Maidon, e na cognitiva, que é do Beck, do Jung e outros, né? Jung é da terapia do esquema. E ela vai explicando, tipo, sobre o transtorno de personalidade borderline, né? Os princípios teóricos, o que significa ser borderline, né? Então, aqui para biosocial e tanto para cognitiva também é um transtorno de personalidade específico, né? Lá para psicanalítica era um conflito no nível psicoestrutural ou psicodinâmico, né? Qual o tratamento recomendado, a base para fazer subtipos, a importância de subtipos de diagnóstico, enfim, esse quadro ele é legal só a nível de curiosidade, né? Porque não é atual. E aí, depois disso, né, aqui a gente viu como que surge, né, o termo, né, de borderline, né, que não existia, depois passou a existir em 1938, mas primeiro ele se encaixava em transtorno mental, depois ele sai de transtorno mental, ele vem aqui para transtorno de personalidade, e aí depois de transtorno de personalidade, eles começam a entender como que é isso, se realmente é, e a gente sabe que, por mais que o borderline ele entre ali em transtorno de personalidade, talvez não seja o que mais se enquadra nele, porque ele não é um transtorno de personalidade, é o jeito de ser da pessoa, é como a pessoa funciona, né? Por isso que a gente fala que precisa de mais estudo, e a Marcia ela deixa isso claro o tempo inteiro, né? Por ela ter o transtorno, acho que ela também ela frisa bastante isso. Aqui no livro seguindo, depois a gente começa a entender, né, os critérios diagnósticos, né, que foram feitos uma nova reorganização e é muito parecido com o que a gente tem hoje também. Ela começa a separar o que é o transtorno de personalidade borderline e o que são, né, o que caracteriza uma pessoa para suicida. Lembra que os estudos da marcha começam com pessoas suicidas, né? Suicidas e para suicidas. Depois que ela foi ver que essas pessoas se encaixavam no transtorno de personalidade borderline. Então, aqui a gente vê, tipo, tanto o borderline quanto o para suicida, eles têm desregulação emocional, interpessoal, comportamental, cognitiva e disfunção do self, né? A diferença é como cada uma funciona, né?
Então, vamos lá. O que que elas têm aí, na verdade, né? O que que elas refletem, né? Aqui a gente vai pensar muito ainda no borderline, tá? A gente não vai nesse quadro aqui que está na página 25 do livro de vocês, né? Ela mostra a diferença entre um e outro. Então, na desregulação emocional, por exemplo, no borderline, há uma instabilidade emocional. No parasuicida, há um afeto aversivo crônico. A gente vai entender um pouquinho mais para frente de cada um, tá? Então, do lado esquerdo, né, há problemas com a raiva no parasuicida. A raiva, hostilidade e irritabilidade, né? Ela mostra qual que é a diferença e qual que é a semelhança de um e de outro. Aqui o foco agora é primeiro no borderline, tá? Então, na desregulação emocional, né, as respostas são bastante reativas, né? Então, geralmente, esses pacientes eles têm dificuldade com episódios de depressão, com ansiedade, irritabilidade, né? E muito com raiva. A raiva é uma emoção que vai nortear bastante o paciente borderline, né? Na desregulação interpessoal, né, a gente vê que eles têm relacionamentos bem caóticos. Só que nesse relacionamento caótico, né, o que que acontece, né? Eles têm dificuldade de desapegar das pessoas, né? Na verdade, eles têm dificuldade de ter estabilidade, né, de se envolver de fato com as pessoas, e ao mesmo tempo eles têm uma extrema dificuldade do desapego. Então, ao mesmo tempo que eu não quero me envolver com a pessoa, quando eu me envolvo, eu não sei como sair, né? Então, eles têm essa desregulação aí, né, nos relacionamentos, que é muito marcado para eles, né? Tem uma desregulação emocional, né, que são comportamentos impulsivos, extremos e problemáticos, né, bem como os comportamentos suicidas, né, é muito comum para eles tentativas de se ferir, de se mutilar, né, ou de se matar. Quem escolher trabalhar um dia com pacientes borderline, pelo menos é isso que eu ouço de todos os professores meus, né? Eu estou fazendo a pós em DBT também, e o coordenador do curso é o Vinícius Dornelles, eu não sei se vocês já ouviram esse nome, né? O Vinícius, ele é um dos precursores aqui da DBT aqui no Brasil, ele tem um livro da sinopse enorme que fala só de borderline, né? Vários livros, né, de DBT, ele fez tradução ou ele participa em algum momento aqui no livro também, né? E ele coloca, e ele sempre traz para a gente, olha, quem for trabalhar com esse público tem que estar preparado para perder o paciente em algum momento, né? Então, tem que fazer uma escolha bem consciente sobre isso, né? Existe a desregulação cognitiva, né? Então, a gente tem a emocional, interpessoal, comportamental, a cognitiva. Né? Na cognitiva, ela coloca aqui no livro, tem formas breves e não psicóticas de desregulação do pensamento. Né? E aí inclui a despersonalização, a dissociação e delírios. Né? Às vezes isso é causado por situações estressantes, né? Mas uma coisa que a gente vai ver que caracteriza muito o borderline, né, é que é muito rápido as coisas para ele, né? Então, a depressão, ele não fica depressivo por muito tempo, porque senão entraria no bipolar, né? Ou senão caiu numa depressão maior. É muito rápido, é coisa de minuto, às vezes coisas de segundo, ou às vezes coisas de um dia, né? Mas para ele, para o borderline, tudo tem um porquê. Um porquê no sentido de eu fiquei com raiva por causa disto, não tem algo assim aleatório, ele tem um motivo dele, né? E escrevi errado, uma disfunção do self. Né? Na disfunção do self, né, é muito comum ouvir, eu ouço isso na clínica, né, as pessoas têm esse sentimento de vazio, mas é muito comum a pessoa falar assim, mas eu não sei nem quem eu sou, eu não sei nem o que eu quero da vida. Né? Então, é muito comum ter essa desregulação aí do self, do eu, né? Isso quando a gente pensa aqui no borderline.
né? E aqui alguns conceitos dos parasuicidas, né? O parasuicida, tipo, é um termo rotulado, né, como gestos ou tentativas, né, de suicídio manipulativas, né? Qual que é a diferença entre o suicida e o parasuicida, segundo a obra aqui? E é legal que na obra ela traz o conceito de vários outros teóricos também, né? No parasuicídio, a pessoa ela tem uma tentativa sem uma motivação maior, sem o desejo de fato de concluir aquilo. Ela se corta, se lesiona, se machuca, toma remédio, se agride fisicamente, né? Ela tem vários atos, mas não a motivação dela não é tirar, assim, o foco dela não é tirar a vida, né? O foco dela é acabar com a dor. Ah, mas no suicídio também a gente entende, né, que é dessa forma, né? No suicídio a pessoa não, a gente como psicólogo, né, a gente entende que a pessoa não quer tirar a vida, a pessoa quer acabar com o sofrimento, né? Mas as pessoas segundo o livro novamente, né, que quando a gente pensa em suicídio, né, elas têm de fato essa intenção. Obviamente, se a gente for fazer uma análise, o desejo é acabar com a dor, não é com a vida, né? Mas a pessoa, ela entende que para acabar com a dor, essa é a única saída. No para-suicídio, não, né? A pessoa não tem o desejo de tirar a própria vida, ela tem o desejo de se destruir de alguma forma para acabar com a dor, né? Por isso é muito comum, né, no borderline as pessoas se cortarem, se arranharem, né, se machucarem, o remédio e por aí vai, né? Aqui algumas semelhanças, né, atribuídas aos indivíduos parasuicidas, né, e o borderline, né? O quadro emocional dos indivíduos parasuicida é desregulação emocional aversiva e crônica, ou seja, eles parecem muito mais raivosos e hostis, né? Raivosos, hostis e irritáveis. Isso parasuicida, ele é muito mais do que o borderline, né? Na desregulação emocional, né? Perdão, na desregulação interpessoal, os relacionamentos são caracterizados por hostilidade, né, exigências e conflitos, né? Na interpessoal do borderline, ali quando a gente estava olhando, né, são relacionamentos mais estáveis. Aqui são relacionamentos mais instáveis, né? Lá há esforços para evitar perdas, né, e conflituosos aqui também, né? E aí o que ela deixa bem claro que os parasuicidas têm um sistema de apoio social muito fraco, né? Os padrões de desregulação comportamental, né, nos parasuicidas é abuso de substância, promiscuidade sexual e atos parasuicidas anteriores. E nas dificuldades cognitivas é uma grande rigidez cognitiva deles, né? O pensamento dicotômico, né? Pouca capacidade de resolver os problemas interpessoais, né? Então, é muito semelhante. Por isso que a marcha, quando ela começa aqui, né, nos parasuicidas, e depois que ela faz o levantamento, ela fala, nossa, mas esses pacientes se encaixam, aí acho que mais de 76%, né, mais de 76% desses pacientes se encaixam em transtorno de personalidade borderline. Então, é aí que começam os estudos dela. Ela faz essa comparação e vê que onde ela começou a estudar, né, que eram os parasuicidas, pessoas que queriam cometer os parasuicidas e suicidas, né, suicidas crônicos, ela vem parar aqui na DBT, né, porque é muito semelhante, né? Tanto que a gente vai entender na literatura, né, que o borderline, né, ele vai ter, né, ele vai ter esse comportamento para suicídio, né? Aqui é sobreposição, né, entre o transtorno de personalidade e o comportamento para suicida, né? Então há uma desregulação. Nossa, olha o erro de português, gente. O meu letra aqui.
há uma desregulação emocional, né? Aqui na verdade, ela vai focar na desregulação emocional, porque na desregulação emocional tem a depressão e tem a raiva, né? Deixa eu pegar onde que está isso aqui na página para vocês irem acompanhando. Esse está na página 28. Hum. Aqui, né, na desregulação emocional voltado para depressão, então a desregulação emocional ela vai estar voltada essa parte que ela traz do livro, depressão e a raiva, né? Focando esses dois e a parte de manipulação, né? A gente vai entender um pouquinho também sobre isso. Então, na parte de depressão, né, há uma instabilidade afetiva, isso aí é no DSM-4, né, que ele vai falar que se refere a uma acentuada reatividade de humor, né, a pessoa tem episódios de depressão, irritabilidade ou ansiedade, né, só que aí, tá vendo que no livro ela deixa bem claro, por algumas horas e apenas raramente mais que alguns dias. Na clínica é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem assim: eu não sei ainda, eu não consegui fechar um diagnóstico, eu não sei se é borderline, eu não sei se é bipolar, né? Ou eu não sei se a pessoa tem TDAH e tem comorbidade com alguma outra coisa, né? E aí, de novo, lá que a gente falou no início, infelizmente, a gente vai se orientar hoje, né, com o DSM, né, o DSM-5-TR ou o CID, né, é onde a gente consegue, né, se orientar, é o que a gente tem, embora ele não seja, né, lá funcione como um manual, né, para a gente, né, a gente sabe que ele precisa ainda rever muitas coisas, mas é o que a gente tem hoje, é onde a gente se segura, né? Então, se a gente pensasse aqui, né, reatividade do humor e episódios de depressão, irritabilidade ou ansiedade, a gente poderia facilmente pensar em um bipolar, né, em fase de mania ou hipomania, né? Mas aqui a diferença, por que não se enquadraria? Porque aqui está falando por algumas horas e apenas raramente por mais de alguns dias. Né? A gente sabe que no bipolar ele precisa ter uma constância, né, da depressão e da parte do período de mania também, né? Então, aqui ela coloca que dentro da depressão, né, a implicação aqui é que o humor basal, ele não é nem negativo, ele não é particularmente negativo ou deprimido, né? Então, na depressão, o estado afetivo basal costuma ser extremamente negativo, né? Mas aqui, quando a gente pensa no borderline, não, né? Ops, voltou. Agora, quando a gente pensa na raiva, né? Os atos, né, de raiva, né, eles são intensos e frequentes, né? E faz parte tanto do borderline quanto de pacientes para suicidas, né? E aí a Marcia vai falar que também há um grupo, né, que tem um super controle dos sentimentos da raiva, onde raramente ou nunca vão demonstrar raiva. E aí ela explica no livro, né, mas a gente vai entender um pouquinho mais para frente, vai ser nos outros capítulos, né, quão ruim isso é. Né? Às vezes a gente pode olhar e pensar assim, nossa, não sentir raiva é um sonho, né? Não sei se não sentir raiva é um sonho, né? Pode ser um pesadelo e um pesadelo dos grandes. Imagina você não conseguir expressar, né, uma emoção. Imagina você não conseguir expressar, alguém te agrediu e você não conseguir expressar raiva por isso, né? Aqui nesse grupo, né, há um grupo, na verdade, dentro deles, né, que raramente eles ou nunca demonstram raiva. Mas aí ela conclui, ambos os grupos eles têm dificuldade com a expressão de raiva. Em um grupo eles expressam demais, né, que é o borderline, e no outro grupo eles expressam de menos, né, ou menos do que deveria, de alguma forma. Aí ela coloca também, né, que a pouca expressão, né, desse sentimento de raiva, né, pode estar ligado ao histórico de expressões exageradas do passado, né? E ela fala que em quase todos os casos o borderline ele tem os borderlines na verdade super expressivos ele tem medo da ansiedade e eles têm medo
né? E ansiedade em relação a essa expressão de raiva, porque eles temem não ter controle. Se eu expressar um pouquinho de raiva, eu posso perder o controle e eu não sei o que acontece. Então, é o medo de expressar esse sentimento, né? Alguns deles têm medo de expressar um pouco desse sentimento por, por um histórico passado, né? Então, eles não expressam por esse medo mesmo, né? De não conseguir controlar, né? Um termo muito comum também que a gente ouve, não sei se vocês ouvem isso, ou já ouviram, né, para transtorno de personalidade borderline, né, ou para suicida, é o termo manipulação. Aqui a Marcia é legal, que ela começa a trazer alguns termos que o DSM, o CID, ou era usado lá na época para descrever pessoas com borderline. E manipuladores é um deles. Só que ela questiona logo no início, né? Será que esse é o comportamento típico dos indivíduos borderline? Ser manipuladores? Né? É verdade, né? Que quando eles querem alguma coisa, eles se colocam, eles conseguem, né? A gente entende que eles conseguem aquilo que eles desejam. Eles têm um tipo de manipulação. Mas quem de nós não tem algum tipo de manipulação? Né? E aí a própria Marcia ela faz a pergunta e ela mesma responde: olha, de acordo com os meus estudos clínicos, o que eu vejo na minha clínica, né, na minha própria experiência, não tem isso. Né? Esse não é um comportamento típico dos indivíduos borderline, né? Aí ela fala, com frequência, o comportamento mais influente é o para-suicídio ou ameaça de suicídio iminente. Se isso é visto como manipulação, precisa ser revisto o que significa manipulação. Obviamente, ela não usa essas palavras, estou tentando traduzir um pouco da fala da Marcia, né? Porque ela coloca, olha, o que que é visto como manipulação no indivíduo borderline? Né? É que ele tem, né? Ele tem comportamentos para suicidas, né? E além de comportamentos para suicidas, eles têm comportamentos de suicídio. E isso, com quem convive com borderline, é visto como um ato de manipulação, né? Em outras ocasiões, os comportamentos são onde eles expressam muita dor, muito sofrimento, uma agonia intensa, né? Ou momentos de crise, né? Que eles não conseguem resolver. De novo, isso pelas pessoas que estão convivendo com o indivíduo borderline é visto como uma pessoa manipuladora. Ah, ela me manipula falando que ela vai se matar. Ah, uma coisa importante aqui do livro, eu não sei se vocês perceberam, a Marcia ela usa sempre a paciente, né? Em alguns livros ela fala que ela usou cliente, mas ela adotou o termo paciente e a no feminino. Ela não usa o paciente. Ela falou assim, por que a paciente? Ela falou assim, primeiro que eu comecei a estudar só com mulheres, e segundo, porque mais de 76%, né, das pessoas diagnosticadas são mulheres. Então ela usa o termo, aqui no livro inteiro ela é a paciente, ela não fala o paciente ou o cliente, ela usa a paciente no feminino mesmo, né? Então, o que é visto como manipulativo, né, como uma pessoa manipuladora, é porque essa pessoa ou ela tem esses comportamentos de para-suicídio ou de suicídio, né, ou elas estão expressando a dor dela, né, ou elas estão expressando algo que elas estão vivendo, na verdade, e não está conseguindo solucionar. Porque a gente viu que o indivíduo, a paciente borderline, ela tem o quê? Desregulação emocional, desregulação interpessoal, né? Uma disfunção do self, né? Uma desregulação cognitiva, comportamental. Ela vai viver situações onde ela não vai conseguir lidar mesmo. E expressar isso, para quem convive, é visto como um ato manipulativo. Por isso que a Marcia fala assim, olha, precisa ser revisto o que significa manipulação para quem descreve o paciente dessa forma, né? Outros termos, acho que eu não coloquei aqui, acho que eu já coloquei só alguns, né? Outros termos que ela usa, que ela coloca aqui também, que são usados, né, para os pacientes borderline, além de manipulativo, são carente,
né? São pessoas, ela coloca que eles falam que são pacientes carentes, e ela fala assim, eles são carentes no sentido de que eles precisam mais do que as pessoas que estão ao lado deles conseguem dar. Então, como essas pessoas não conseguem dar o que eles necessitam, elas são vistas como o quê? Elas são vistas como pessoas carentes, né? E o tempo todo a marcha está assim, olha, precisa ser revisto esse conceito, né? Será que realmente é o que significa, né? Outro termo que ela tira do próprio DSM, né? Ela cita aqui no livro, na página 30, né? Ela coloca assim, ó, no DSM-5 e na DBR, né? Um critério proposto para autoimagem estável, né? Que o indivíduo borderline ele é visto como falado que ele tem uma autoimagem estável. Então, o que eles citam, o que significa uma autoimagem estável? Esses indivíduos podem mudar subitamente do papel de uma pessoa suplicante e carente de auxílio para um vingador implacável de maus tratos passados. É como está lá, né? Aí a Marcia começa a falar assim, né? O uso dessa tecnologia, né? Ela é disfuncional, e ela sugere ser disfuncional ou patológica. Aí ela coloca, mas, porém, há evidências recentes de que até 76% das mulheres que satisfazem os critérios para DBT são, de fato, vítimas de abuso sexual durante a infância, né? Juntamente com a evidência de negligência e abuso físico sofrido por esses indivíduos, né? Então, sim, eles têm uma imagem distorcida de si, né? Porque eles passam. Ah, coloquei aqui no slide para vocês também, achei que eu não tinha colocado, né? Mais de 76%, né, passaram por algum tipo de abuso, né? Mais para frente a gente vai entender que a maioria é abuso sexual, mas também tem abuso físico, né? Eles não estão interligados, mas normalmente um está acompanhado do outro. Ela falou assim, não sei se essa é a melhor forma de descrever um indivíduo borderline, né? Mas são termos que estão na descrição do DSM que ela coloca aqui, né, como termos pejorativos e soa mesmo, né? Quem gosta de uma pessoa manipuladora, né? Quem gosta, né? Se a gente pensar em termos, né, como é visto, né, pela sociedade, de uma pessoa carente, de uma pessoa, como cita aqui no DSM, né, que muda subitamente, né, do papel de uma pessoa suplicamente carente para uma pessoa vingadora implacável. Vai ficar difícil gostar de um ser humano assim. Por isso que ela traz essa ênfase, né, para a gente olhar para os conceitos que são aplicados, né? E aqui a gente começa, depois disso, né, a Marcia ela começa a trazer a terapia para o transtorno de personalidade borderline, né? Como que foi desenvolvido isso, né? E aí ela coloca, né? Isso aqui está no início da página 31, tá? O procedimento básico do tratamento como solução de problemas, na verdade, assim, os procedimentos básicos do tratamento são soluções de problemas, técnicas de exposição, treinamento de habilidades, manejo das contingências e modificações cognitivas, que são proeminentes da terapia cognitivo-comportamental. Aí ela fala, mas a DBT não é só isso, né? A principal característica da DBT é a ênfase na dialética, né? Então, a ênfase se a gente pensar em dialética, né, é o próximo capítulo também que ela fala, né, vem da filosofia, sim, né? Tem que ter a dialética do paciente e a dialética do terapeuta, né? Então, aí ela coloca a dialética mais fundamental é a necessidade de aceitar as pacientes como são. É algo que a Marcia vai enfatizar o tempo todo. A DBT, ela vem como uma terapia e faz a paciente olhar para ela do jeito que ela é, se aceitar do jeito que ela é, e somente a partir disso começa a mudança. E aí é uma das técnicas da DBT, né? Aceitação e mudança, né? Eu não sei se vocês já ouviram, ela tem uma técnica também que se chama aceitação radical, né? A Marcia usa muito, né? E tem uns vídeos dela legal que ela fala, eu uso isso na minha vida,
né? Tem um vídeo da Lady Gaga também colocando, porque a Lady Gaga é borderline, né? Ela fala assim, depois que eu aprendi aceitação radical, minha vida melhorou muito. Então, ela pega algumas. Na verdade, ela vai ensinando várias técnicas, né? Mas, assim, quando a gente pega aqui na parte da dialética, então, a DBT, ela é comportamental? Não, ela é uma ramificação, pega essas coisas da comportamental, solução de problemas, exposição, mas onde começa o mais aqui, né? Então, a ênfase dela é na dialética, né, uma necessidade de aceitar os pacientes como são. E aí, só depois dessa aceitação que a gente começa a mudança, Ângela, né? Oi. eu tenho uma dúvida. Tem uma abordagem que chama, né, terapia é, de aceitação e compromisso, né? E Uhum, ela ACT. fala mais ou menos sobre isso ou é uma coisa, tipo, diferente? Eu não conheço a ACT assim a fundo, eu só conheço, inclusive, tem algumas escolas que colocam junto, né, a DBT com a ACT. A ACT, ela foca, sim, na aceitação, mas ela tem, eu não sei quem são os teóricos que ela estuda, Tamires, né? Mas eu sei que ela tem essa parte da aceitação, da compaixão, né? Ela foca muito a aceitação, compaixão, e eu não sei como que ela se desenrola, Entendi. né? Mas deve ter uma ligação, sim, porque algumas escolas que ensinam a DBT ensinam a ACT, inclusive tem escolas que dão os dois cursos juntos, né? Eu não sei te falar da ACT. Não, Pode sem ser um problema. livro para a gente estudar mais para frente. Sim. Obrigada. A ênfase da aceitação aqui da marcha, ela foi buscar onde? Ela foi buscar nas práticas Zen, né? Nas práticas Zen budistas, né? Então ela coloca, né? A ênfase na aceitação, como equilíbrio à mudança, flui diretamente da integração de uma perspectiva tirada da prática oriental, que é o Zen budismo, com a prática psicológica ocidental, né? A marcha, aquela frase lá inicial dela, eu estava no inferno, e eu prometi para mim mesma que quando eu saísse, eu ia tirar outras pessoas. Ela se agarrou muito ali naquele momento da vida dela. Eu vou mandar reportagem para vocês podem ler também, né? Ela se agarrou muito na espiritualidade, né? Então, a gente vê aqui essa prática zen budista, né? Tá ligado de alguma forma, né, à espiritualidade. E ela traz, né, para dentro da DBT, né? A técnica dela de aceitação radical, tipo, eu acho uma técnica maravilhosa, né? Que ela vai dizer que você precisa aceitar a situação como ela é, radicalmente assim, sem questionar. Você aceita esta situação do jeito que ela é, né? Tô com problema com o meu trabalho. Tá, você tá com problema com o seu trabalho, aceita. Você não precisa ficar se debatendo com isso. Agora, vamos entender, porque assim, lembra assim, a técnica da aceitação radical, ela não é algo que deixa a gente, você ficar conformado com isso e você não vai fazer nada. Não, você aceita, há uma aceitação radical para não gerar mais sofrimento, e a partir daí você começa a trabalhar o que que você vai fazer com isso, né? Então, aceita radicalmente isso, primeiro faz o paciente aceitar para depois mudar. A gente vai ver ali, quando a gente estiver estudando a dialética, que a gente vai ver esse paradoxo o tempo inteiro, né? Aceita e muda, aceita e muda, né? Como que eu aceito e vou mudar? Não era para aceitar do jeito que está, então deixa do jeito que está. Não, você aceita, entra na aceitação para depois você começar a trabalhar a mudança, né? Então, a técnica da aceitação dela foi inspirada aí no Zen budismo, né? A ênfase, né, em validar as respostas emocionais, cognitivas e comportamentais. Peraí que essa parte aqui eu não colei toda, gente. Peraí. Aqui está na página. Eu que coloquei errado aqui. Da Zen budista, da dialética, peraí. Um minutinho.
Hum, eu falei, na hora que eu digitei, acho que eu não digitei tudo. Hum. Quando ela fala aqui da Zen budista, ela fala que a prática, o tratamento comportamental mais parecido com isso hoje é do Hayes, né? Ah, peraí, deixa eu ver. Enfocar a resolução. Aqui, quando ela coloca enfocar na terapia e resolução de problemas, como são. Peraí, que eu vou voltar nesse aqui, que eu acho que eu coloquei errado. Enfim. Aqui na parte de regulação emocional e efetividade interpessoal e tolerância à perturbação, a atenção plena nuclear, que é o Core Mindfulness, né, e as habilidades de autocontrole, né, mais ativamente. Então, quando ela pega aqui a parte da aceitação, ela foi buscar no Zen budismo, né? Quando ela pega a parte cadê? De comportamentos que interferem na terapia, né? Ela foi buscar ênfase, onde eu dito errado aqui, tá, gente? É onde ela vai buscar a referência dela é na psicodinâmica. Olha só, uma curiosidade da Marcia é que uma das melhores amigas dela era uma psicóloga analítica. Ela fala assim, eu fui influenciado por várias pessoas, né? Eu fui influenciada pelo budismo, eu fui influenciado por meu, sei lá, por amigas minhas que eram da psicologia analítica, eu fui influenciada por pessoas que eram da TCC. Ela foi pegando, tipo, a melhor prática de cada uma para trazer, né? Então, a meditação aqui, né? A aceitação é do Zen budismo, né? O trabalho, né, de comportamentos, né? Para trabalhar os comportamentos que interferem, ela busca na psicodinâmica, né? Aí ela coloca, eu busco na psicodinâmica, nos comportamentos de transferência, do que em qualquer outro tipo de terapia, né? E ela coloca que o que mais influenciou ela, né, para todo esse trabalho, de novo, foi ter trabalhado, né, com os pacientes, né, que praticavam, na verdade, que eram para suicidas ou suicidas, né? Aqui ainda continua, né, as diferenças. Diversos aspectos da DBT a diferenciam da terapia cognitivo comportamental comum. Então, aqui lembra que ela está explicando nesse, né, que além dela pegar todas as práticas básicas da TCC, ela traz isso aqui, a ênfase na dialética, na aceitação, né, na resolução de problemas que ela foi buscar lá na psicodinâmica, né? E aqui o mindfulness. Aí ela continua, né? O que diferencia de fato? Então, a DBT ela tem um foco na aceitação e validação do comportamento como ocorre no momento. É assim, é como ocorre no momento, não é o que vai acontecer depois nem o que aconteceu antes, né? Ela tem uma ênfase em tratar, né, comportamentos que interfiram na terapia, né, na relação terapêutica como essencial ao tratamento, né, foco nos processos e um foco nos processos dialéticos, né? A TCC ela vai ter alguns pilares que a gente vai ver mais para frente, que né, o paciente que a gente atende, ele precisa fazer a terapia individual, ele precisa fazer grupos de habilidade, né? A gente vai entender o que são grupos de habilidades, né? E grupo de habilidade, a terapia individual. O terapeuta precisa ter um grupo de apoio, né? Esse terapeuta ele não pode atuar sem esse grupo de apoio, né? E tem um quarto que não fugiu agora, mas a gente vai estudar no próximo e vem à tona, porque quando eu quero falar as coisas fogem da minha mente, né? Mas são quatro pilares ali que a gente trabalha em cima, assim, que precisa, né, para atender com uma DBT padrão que a gente fala, né? Mas o que a gente vê muito hoje na clínica é uma adaptação,
né? Tem um livro da Marcia que ela vai colocar assim, adaptação ou adoção, né? Eu adoto ou eu adapto as técnicas da DBT? Ela vai falar assim, bom, o ideal seria adotar, mas a gente sabe que a realidade das pessoas não, às vezes vai ter que fazer muita adaptação. Então, na clínica, eu vou conseguir, sei lá, o paciente ele vai ter que pagar o terapeuta, né, particular, porque assim, a terapia individual não substitui o grupo e o grupo não substitui a individual, né? Então o paciente tem que pagar a terapia individual, a terapia de grupo, os remédios, né, a medicação, né? E mais uma outra série de coisas. Ele precisa escolher. Então, aí é onde ela fala assim, às vezes não dá para adotar tudo, mas a gente vai fazer uma adaptação. E a Corne, que é do próximo livro que a gente vai ler, ela vai falar assim, às vezes é melhor um pouco de DBT do que nada de DBT, né? Então, às vezes eu posso usar algumas técnicas de DBT, já que eu não consigo usar toda a DBT mesmo, né? Então, a DBT, ela enfatiza, né, a importância, né, de equilibrar a mudança com a aceitação. Uma frase que é usado muito pela Marcia e por todos os propagadores, né, da DBT né, o objetivo da DBT é trazer uma vida que valha a pena ser vivida, porque os pacientes que estão, né, em profundo sofrimento, eles não acreditam que a vida deles vale a pena. Então, o objetivo da DBT é proporcionar uma vida, né, que vale a pena ser vivida, né, é trazer esse sentimento para os pacientes, né? Então, os princípios de observar, de atenção plena, né, de fazer juízo, de novo, ela está colocando, eu trago da meditação Zen, né? Aí aqui ela explica cada um. O tratamento comportamental mais parecido com a DBT nesse sentido é a psicoterapia contextual de Hayes. Então, a ênfase em comportamentos que interferem na terapia é mais parecido com a ênfase psicodinâmica, né? Aqui as abordagens psicodinâmicas em geral, né? A analítica, talvez a psicanálise, né? O psicodrama e por aí vai, né? Do que com a TCC, né? A ênfase em relação terapêutica, né? Tá, isso aqui é uma outra coisa que a Marshall enfatiza bastante também, né? A relação terapêutica é algo extremamente importante para ela, né? Extremamente importante. Ela fala que a TCC ela não dá tanta atenção quanto deveria, né? Mas que a relação terapêutica é uma das partes mais primordiais, que às vezes é a única coisa que esse paciente tem é essa relação terapêutica com você, né? Ela conta muitos casos, a gente vê bastante isso também, bastante casos de colegas, enfim, de professores trazendo, que tem pacientes que às vezes não cometem suicídio porque ele se apegou ao terapeuta. E ele fala assim, não, eu não podia fazer isso com você, né? Então, a relação terapêutica é algo extremamente importante, né? E o foco em processos dialéticos, né, separa a TCC a dialética da TCC padrão, né? Assim como terapia comportamental, a dialética enfatiza o processo sobre a estrutura. Bom, gente, isso é o capítulo 1 do livro, né, que tem muita coisa. Eu preciso voltar aqui para a página, e eu não sei como voltar. Voltei. Como que foi ouvir todo esse livro? Vocês chegaram a ler? Eu não tinha lido. Não? Josi Eu não também. também. Eu também não. Eu tenho só uma outra dúvida. Eu, há um tempo atrás, eu tinha comprado 2 livros. E aí eu queria saber se, tipo, eles também são bons, assim, para ler, para ter uma complementar. Que é esse aqui eu acho que é de exercício, né? Isso, ele é É, bom. É. e esse daqui. Eu não sei dizer, eu adoro esses livros para leigos. Eu tenho É, vários. Eu eu tenho tava DB, lendo. eu tenho esse aí, mas eu não li. Então, DBT para leigo, né? TCC para leigo, né? Tem vários. Né? Mas esse aí não é um livro, não é um livro, não é um livro científico, né? É um livro assim para leigos, de fato. Ele vai trazer vários termos soltos, né?
livro base da DBT, né? É esse aqui. Aquele vermelhinho e branco, né? Ele não é mais recomendado. Por mais que aqui está escrito guia do terapeuta e o outro guia do paciente, né? Foi só uma nomenclatura que foi usada, né? Porque esse aqui ele é visto como guia do terapeuta porque ele vai usar todos os termos técnicos. O outro que está escrito guia do paciente, né, é porque ele ali de fato ela traz as ferramentas, ela mostra ferramenta por ferramenta. Aí ficou como guia do paciente, mas é para o terapeuta, para o próprio terapeuta usar, né, com os pacientes, porque lá estão as ferramentas dele. O outro livrinho que a gente vai ler, que é o preto, né, que é da Courtney, ela trabalha com a Marcia. Elas são super amigas, né? Aí o que que a Courtney fez? Ela, ela pegou esse livro aqui da Marcia e falou assim, Marcia, tá muito complicado, né? A gente precisa traduzir de uma forma diferente. Ela pega os termos, todos os termos que a Marcia vai usando aqui, ela começa a trazer uma linguagem mais simples lá. E aí, o que que ela começa a fazer? No outro livro, ela começa a, de fato, aplicar nos pacientes e mostrando para a gente como funciona a aplicação em cada paciente. Porque ela falou assim, a gente tem um desenho do paciente borderline. Ah, ele é hostil, ele é raivoso, ele é manipulador, não sabe lidar com a raiva, né? Ele tem comportamento, ele é super impulsivo. Mas assim, esse é o desenho que a gente tem. O que chega na clínica para a gente não é esse desenho, né? O que chega na clínica para a gente, tipo, é uma adaptação, né? Como que eu trabalho com eles. E o que a gente vai ver aqui, trabalhar com pacientes também borderline, tipo, pode trazer uma angústia muito grande para a gente. Por isso vai ser extremamente importante quem trabalhar com esses pacientes, né, ter lá dos 4 pilares lá, ter o grupo, participar dos grupos, né? Hum, Porque senão a probabilidade de cair em um TEPT ou cair em um burnout é muito grande, né? Inclusive tem... Desculpa, queria te pode... fazer uma pergunta. É que eu vi que você falou aqui, né, que o transtorno de personalidade borderline, né, eu achei legal a forma que você descreveu, assim, é o jeito de ser da pessoa, né, então ela tem que aceitar e aprender a lidar com aquilo que ela é. E, enfim, acabou, né, não tem como se curar. E isso não tem cura, né? Porque não é de fato uma doença, é visto como uma doença, né? Mas é o jeito de ser da pessoa. E aí, quando a gente compara com o para-suicida também é o jeito de ser da pessoa, vai estar sempre ali com aquele desejo de acabar com a vida. Não, tem um capítulo que a gente vai ver sobre isso, né? O porquê, na verdade, que eles acabam. É que assim, o para-suicida é o Entendi. comportamento da pessoa. E aí a gente vai entender, às vezes, o que causa isso, os ambientes invalidantes, né? Às vezes, abuso físico, abuso sexual, abuso emocional, né? Mas o para-suicida é o comportamento, Entendi. né? Então ele pode, né, em algum determinado momento assim, ele aprende, ele supera isso, né? Ele não tem que lidar com essa vontade, com essas dificuldades para sempre, né? O que a Marcia coloca a respeito disso, né? Ela coloca, porque lembra que o estudo dela, ela começou com esse público, para suicidas e suicidas. Né? Ela mesma era uma parasuicida, né? Ela se cortava, se lesionava, se queimava, né? Ela fazia muito isso com ela, né? Então ela começa os estudos com eles, depois que surge o termo borderline. Então, Entendi. dá para mudar? A marcha mudou, né? Porque a borderline, ó, a DBT, ela vai trazer tanta ferramenta para gente. Uma coisa que a DBT ela também ela frisa bastante. A DBT não são protocolos, embora se tenha protocolos, né? A gente tem um monte de protocolo dentro da DBT, mas a DBT não é protocolo, né? Por exemplo, pacientes que se cortam, ela vai ensinar técnicas, né? Tipo, usa um elastiquinho, né? Passa Sim, gelo, né? Come, como que é o nome daquela comidinha japonesa, a pimenta japonesa, aquele verdinho que a gente faz. WhatsApp, WhatsApp. Wasabi, coloca wasabi na boca, né? Vai Ah, ensinando várias, porque essa pessoa ela precisa sentir dor nesse momento,
A Entendi. dor vai mandar uma mensagem pro organismo dela e pro cérebro dela de que tá, né? Você já se puniu, porque ela quer se punir nesse momento, né? E a Então, DBT, assim como a TCC, a DBT, ela tem, assim, inventários, técnicas, instrumentos, assim, que são da DBT. tem Ou não, um... ela só precisa dos da TCC. Não, ela tem os próprios protocolos da DBT. Entendi. Né? Então, esse protocolo de aceitação, né, validação, por exemplo, toda vez que a gente começa depois quando a gente de fato começar a entrar, né, acho que no próximo, né, a gente já começa a entrar, eu começo a compartilhar alguns protocolos com vocês, Ah, legal. né, porque aí a gente vai ver, tipo, tem o protocolo da aceitação, como que eu trabalho o protocolo de aceitação, né? Quando eu, de fato, eu pego um paciente borderline na clínica e eu vejo que ele está em crise, né, ela vai falar, você precisa de fato, adotar esta técnica. A primeira sessão precisa ser assim. A segunda sessão precisa ser assim. Tipo, ela Ah, coloca como as 6 primeiras sessões ou as 10 primeiras sessões precisam ocorrer, né? então, estruturar. Isso, bem estruturado. Né? E aí, obviamente, ela fala que você pode, né? Tipo, essa pergunta, você pode, né, usar ela de uma outra forma, né? Mas você precisa, por exemplo, o paciente que liga para você e fala que ele quer se matar, porque, tá, o quarto é o coach telefônico que a gente fala, né? Coach telefônico é que o paciente liga, né? Você tem um canal com o paciente pode ligar para você em 2 momentos. Se ele pensar em se matar, ou se ele, tipo, aconteceu uma coisa muito boa na vida dele e ele liga para você para compartilhar, né? Então, são os 2 momentos que ele acaba fazendo esse coach telefônico, né? E aí os DBTs brincam, né? Os DBTs falam assim, pelo amor de Deus, só me liga se for coisa boa. É, legal. Achei bacana. Então a Marcia ela tem um protocolo. Por exemplo, esse paciente que me ligou falando que ele quer cometer suicídio. Como que eu vou proceder com ele agora? Né? Então ela tem algo desenhado. Por exemplo, né, tipo a próxima sessão sua você precisa montar, né, com ele como que é o nome, meu Deus? Né? Um protocolo de crise de risco. Crise de risco é o que que você vai fazer quando você entrar nessa situação de novo, né? E se você, ok, eu vou ligar para o CVV, por exemplo. E se você esquecer de ligar para o CVV, o que que vai te lembrar? Você começa a criar. E assim, a Marcia Ah, pede para criar tudo isso junto. Então, ela tem ali para alguns casos esses específicos, ela tem, de fato, ela pede para seguir aquilo à risca, né? E legal. aí, para vários outros, ela fala: você pode usar este protocolo ou este protocolo. Ela tem vários protocolos, a gente chama de protocolos dentro, né? A gente tem esses vários protocolos. Conforme a gente for vendo aqui, estudando, na verdade, aí eu vou dividindo alguns com vocês. O que que eu vou mandar para vocês agora de imediato, ainda hoje? Essa apresentação. Tem um filme, se vocês quiserem assistir, eu acho que é super legal. Não é um filme, minto, é um documentário. Esse documentário ele estava na HBO, na Amazon Prime, mas saiu, infelizmente. Mas eu vi que tem ele no Google. Não, que Google? No YouTube. Né? Se chama Abismo, Abismo alguma coisa. Ai, gente, não vou lembrar o nome agora, mas eu mando para vocês. Se vocês puderem assistir, seria legal. Só que eu já adianto, assim, ele é bem pesado, né? É um documentário sobre pacientes borderlines. Inclusive, Legal. nele, a Marcia é uma dos especialistas que aparece nesse documentário falando, né? Depois você lembra o nome e manda lá no grupo? Vou mandar no grupo para vocês assistirem, né? A única coisa que eu falo, tipo, é pesado. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu falei, misericórdia, por que eu assisti isso à noite? Hum, É isso, né? Mas é um documentário que vale para a gente entender como que é para o paciente, como que é, né, para o familiar, porque não é fácil para o familiar, né, e como que é para a gente terapeuta, é pesado para a gente também, viu? Não pensem que é leve, não, é pesado para a gente também. é. Então tá Ok? bom. Muito... Dúvidas? Não. Perguntas?